Ok, tudo bem, guys, estamos ao vivo aqui, estamos live, ou seria live. Esse é o assunto da aula de hoje. Vamos comentar sobre isso rapidinho, mas que bom que vocês estão aí assistindo essa live na página Inglês Teacher Eder. Então, vamos lá, hoje nós temos na nossa live muita coisa legal para a gente ver. Nós vamos ter tips and practice, que são dicas e prática. A gente não só vai ouvir dicas, mas também vai praticar em frases, em exemplos, vai ser muito legal. E nós vamos comentar hoje, o assunto principal é dangerous words. Dangerous words são palavras perigosas, aquelas pegadinhas de pronúncia do inglês. A gente que fala português tem os vícios da nossa língua, não é? Além dos vícios em café, igual o Teacher Eder. Opa, só um minutinho. Thank you very much. Né? Nós temos os vícios linguísticos, tipo de pronunciar do jeito do português, e a gente acaba levando isso para a língua inglesa. Então, tem muito detalhezinho, umas palavras que são catchy, perigosinhas, que a gente vai trabalhar hoje. E nós vamos, claro, polish our pronunciation, polir a nossa pronúncia. Para quê? Para avoid misunderstandings. Para a gente evitar misunderstandings, mal entendidos, alright? Então, em português, nós temos um certo padrão de pronúncia. Então, por exemplo, a letra I tem o som de I forever, para todas as palavras que a gente for usar. In English, nós temos um problema de pronúncia, porque não tem padrão. Então, depende às vezes da origem da palavra, se a palavra vem do francês, se a palavra vem de origem arábica, de origem anglo-saxônica, ela vai ter um som diferente das outras. Um exemplo clássico é live, ou seria live. Na verdade, as duas pronúncias estão corretas em situações diferentes. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma live no Instagram. E se for o verbo morar, por exemplo, eu moro no Brasil, I live in Brazil. Inclusive, esse foi um dos tópicos da aula passada, da live que a gente fez na terça-feira passada, que foi muito legal também, a nossa primeira live. Então, você que está aí assistindo, se possível, fale as frases e palavras em voz alta, porque é muito importante a gente praticar, a gente verbalizar. E, claro, participe. Fale aí suas dúvidas, comente, sugestões também para as próximas lives são bem-vindas. Participe como você preferir aí, vai interagindo com a gente, ok? Para deixar a nossa live ainda mais legal. Então, let's bora! Então vamos começar com uma palavra que a gente que fala português acaba errando muito, que é a polícia em inglês. E aí, como é que fala polícia em inglês? Fala em voz alta aí, vamos ver se você sabe. Tô ouvindo aqui no ponto eletrônico, hein? Mentira. Então, outro dia eu falei para um amigo meu que eu gosto daquela banda The Police. The Police. Ele falou para mim, sim, The Police. Eu olhei para ele e falei, não, é The Police. Por quê? Porque a gente tende a falar police ou police, mas a sílaba tônica, a sílaba atômica, mentira. A sílaba tônica é li, police, igual polícia em português. Aliás, essa é uma dica muito legal quanto a qual sílaba tônica você vai enfatizar, você vai stress. Stress também é enfatizar em inglês, na pronúncia, né? Então, a stressed syllable é police. Qual que é a dica? Você circular a sílaba tônica na palavra. Escreve ela e circula para depois você lembrar como pronuncia, alright? Se você tiver como escrever também é legal, mas é muito importante que você fale em voz alta. Então, fala comigo. Police. Police. Outra palavra que muitos brasileiros erram a pronúncia, né? Essa daqui, cultura. Como que é cultura em inglês? Dá uma pensadinha. Não é culture, é culture. Culture. Por exemplo, eu gosto de filmes cult. Lembra disso? Então, culture é a pronúncia correta. E daí se originam as palavras cultural, cultural e culturally. Alright? Então, como é que é cultura em inglês? Culture. Cultural, cultural. E culturalmente, culturally. Culturally. Very chic.
Tudo bem aí, production? Alguma pergunta? Tranquilo. Não, só teve uma pessoa que falou que falava errado. É? Uhum. Normal, viu? A gente falar errado, por exemplo, police. Essa é um clássico, um erro clássico da gente que fala português. O que acontece? É uma interferência do português no inglês e de qualquer outra língua para a pessoa que vai falar inglês. Por exemplo, uma pessoa que fala espanhol não consegue falar, por exemplo, o som do Z, porque eles não têm um Z em espanhol. Eles falam ice em vez de easy, que é fácil, né? Então, e o som do B também, para quem fala espanhol, é muito complicado, tipo very, tudo para eles é quase um B, então acaba saindo berry, ou esse R, berry, né? Por exemplo, quem fala espanhol não fala very easy, muito fácil, fala very easy, very easy. Isso é o quê? Sotaque, yes? Algum comentário aí, production? A Carol Barufa comentou, true story. True story, Carol. E aí vi policidência, eu acho. Nossa! Só se for. Essa é uma boa bad joke, viu, Ivy? Police dance. Imagina um policial descendo no pole dance. Vamos ser processados agora por causa desse comentário. Que bobagem! Mas, gente, olha só. Outra palavra que clássico, um erro clássico, aqui também é questão de stressed syllable, sílaba tônica, né? A galera fala success, a primeira sílaba enfatizada, mas não é, é a segunda. Success, alright? Fala comigo, success. Então aqui o primeiro C tem som de K, o segundo de S. Success, alright? E daqui que vem a palavra bem-sucedido. Como é que eu falo bem-sucedido em inglês? Successful. E bem-sucedidamente ou com sucesso, tem coisa que não rola traduzir, né, para português. Tradução é um problema. Successfully seria tipo com sucesso, né? Por exemplo, we had a live on Instagram successfully. Nós tivemos a live com sucesso, ou bem-sucedidamente não faz sentido. Alright? Então vamos praticar mais um pouquinho. Fala comigo. Success. Success. Successful. Successful. E successfully. Successfully. Se eu for dizer que aquela banda The Police é muito bem sucedida, eu posso falar o quê? The Police are very successful. Successful, essa é a palavra. Alright, outra palavra é vegetal em inglês. E aí? A galera acaba falando vegetable, né? Aí imagina a pessoa falando the book is on the vegetable. Calma, gente. Não é bem assim. Então, a pronúncia certa é com a ênfase na first syllable. Vegetable. Duas partes. Vegetable. Né? Eu cheguei um dia a comentar com uma aluna minha. Falei, cara, imagina que o cozinheiro fez um monte de vegetais e o nome dele é veg. Aí ele te pergunta, e aí, o que você acha dos vegetais? Aí você olha pra ele e fala, veg, tá bom. Veg, tá bom. Sacou? Só pra gente lembrar, teacher fica imaginando 1 milhão de ideias para tentar fazer os alunos entenderem a pronúncia. Então, vegetable, right? Vegetable. Very nice. Agora uma pegadinha, né? Como é que eu falo lanche em inglês? Nossa tendência brasileira é falar lunch, mas lunch é almoço, right? É uma pegadinha também. Como é que é lanche? Vocês lembram? Olha lá. E aqui temos outro risco perigoso, né? Em vez de lanche, eu posso pedir uma cobra para o garçom. Olha que perigo. Então, como que é lanche em inglês? Snack. Snack. E cobra? Snake. Snake. Não confundir lanche com cobra, senão a gente acaba sendo picado por um sanduíche um dia desses. Alright? E como que é cerveja? Essa vocês sabem, né? Beer. Se for urso, vai ser... E agora? Não vai ser beer, vai ser bear. Mas o que acontece? A gente corre o risco de chegar num restaurante nos Estados Unidos se não praticar essa pronúncia e falar pro garçom assim, ó, você me vê um urso e uma cobra, por favor? Digo, entendeu? Por quê? A snack and a beer e não a snake and a bear. Agora, essa palavra aqui é uma coisa muito legal, é uma palavra muito boa. Sabe que vocês conhecem?
Como é que eu pronuncio ela? Antes disso, eu quero ver uma coisa. Se vocês já conhecem a técnica do foco no positivo, que é um dos vídeos que está na nossa página Inglês Literário. Inclusive, vocês estão aí na página Inglês Literário. Quem não assistiu o vídeo, assista lá do foco no positivo. Olha aqui, nós temos a definition da palavra tananã, que eu não vou falar a pronúncia agora ainda. Vai pensando como é que pronuncia essa palavra. Dá uma olhada nessa definition para ver se você entende o que significa. Quem ainda não sabe o que significa essa palavra. A definição é a list of ingredients and instructions to prepare some food or drink. Aquela coisa, olha para as palavras que se parecem com o português e dá para a gente entender o que significa isso. Quem já entendeu pode colocar aí o que significa a palavra e a pronúncia disso, né? Pode ser um monte de coisa, pode ser recipe, pode ser recipe, mas é recipe. Recipe. Totalmente fora dos padrões do inglês, porque geralmente a letra E no final não tem som, né? Um exemplo claro é, por exemplo, some, eu termino no som do E, some. Prepare, acaba no som do R, um E sozinho no final da palavra, não tem som em inglês. Mas recipe tem. Aí você me pergunta, mas por que Tutiranda? E eu respondo, porque a galera inventou assim. Mentira, mas tem uma explicação. Na verdade, o inglês, muitas vezes, mas não sempre, eis a questão, preserva a pronúncia original da palavra. Por exemplo, tem palavras de origem francesa que a gente vai ver na sequência, aguarda lá, que são faladas em francês no inglês. Alright? E recipe, ou melhor, recipe, falei como russo agora, recipe. Recipe é receita, claro, né? Pela definição que está aqui. Recipe é uma palavra que preservou essa pronúncia antiga. Ela vem do latim recipere. Do you speak Latin, people? Eu também não, só é uma pesquisa que a gente fez. Mas aí tem tudo a ver, recipe tem tudo a ver com o verbo receive, tem a ver com a palavra em português receber, recipiente, e recepção, recepcionista, tudo vem dessa palavra e tem tudo a ver com recipe, que é o sentido original dela é de receber. Então, por quê? Porque tem vários estudos que mostram que cerca de 50% da língua inglesa tem a mesma origem do português, do espanhol, do francês, das línguas latinas em geral. E isso é uma coisa que facilita a nossa comprehension, como as palavras list, ingredients, instructions, prepare. Né? Se você sabe que é uma lista, ingrediente, instrução, preparar, fechou, você sabe que isso é uma definição para a palavra recipe. Você deduz o que ela significa, mesmo que você não saiba o que significa some, food, etc. Ok? Vamos lá, mais uma palavra. Essa aqui, aliás, são duas palavrinhas que a gente vai ver aqui, que são relacionadas a computer, a internet, computador, internet, e a gente erra muito, né? Como é que eu digo isso aqui em inglês? A galera fala Paint. Eu fiz um trabalho no Paint, um desenho no Paint, mas é a pronúncia do inglês Paint. Imagina que chique. Você estava eu hoje trabalhando no Paint, very chic, arrasando no inglês por aí, né? Paint, que é o verbo pintar, daqui vem a palavra pintor, painter. Alright, e essa palavra aqui, a gente aprende errado desde sempre, né? Apertou o delete, já virou até um verbo em português, deletar. Aliás, em português tem 1 milhão de palavras que são do inglês, né? Vamos lá, vou te dizer o seguinte, essa palavra aqui rima com essa aqui. Quem sabe como é que pronuncia essa palavra? Complete. Complete. Então, como é que eu falo deletar em inglês? Delete. Delete. Alright? Very nice. Essa aqui a gente tem que dar uma praticada porque está na nossa cabeça. Delete, deletar. Delete in English. Muito bom. Que mais? Se vocês falam French, do you speak French, people? Parlez-vous français? Me neither. Eu também não. Como é que fala eu também não em francês? Production. I don't know. I don't know. A gente não sabe francês, nosso foco é no English, né? Mas se você fala francês ou não, essa palavra aqui também é um challenge. É um desafio pra gente. Por quê? Porque é uma palavra de origem francesa. E vocês acreditam que ela pode ser falada de 4 maneiras diferentes.
Então é o seguinte, a gente pode variar a sílaba tônica, que é a ênfase, né, a sílaba mais forte, pode ser o G ou pode ser o Ra, e esse J no final pode ser J ou J. J ou J. Então, a pronúncia mais falada, a número 1 dessa palavra é garage. Garage. Como se fosse um francês falando garage. Embora eu possa falar garage ou garage. Ok? Nada está errado. Mas garage é a favorite, a pronúncia número 1 dessa palavra. Por isso que eu resolvi colocar aqui na nossa dica para você focar na palavra, na pronúncia mais utilizada pelos nativos, alright? Outra palavra de origem francesa que a gente não pode confundir com mensagem em inglês é massage. Massage. Não tem nem o d no final porque é uma palavra francesa. Massage. E aí, como a gente falou antes, muitas palavras em inglês preservam a pronúncia original da língua de que ela veio, alright? Massagem. E aí, o que vocês preferem? Põe nos comentários, vocês preferem uma message ou uma massage? Então, nesse momento, eu acho que estou preferindo uma message de vocês aí nos comentários para participar com a gente, right? Outras palavras de origem francesa, inclusive palavras que a gente comentou na nossa primeira live, foram fiancé, fiancé, que é noivo, e fiancée, que é noiva. Ah, Titi, mas escreve diferente, fala igual. True story. Fala igualzinho. Fiancé, fiancée. Mas, claro, a gente comentou na outra live que as mulheres são mais elaboradas, são mais detalhistas, são mais complexas, então elas precisam de 2 S no final da palavra. Só para a gente associar aí o fiancé e o fiancé. Alguma dúvida aí, production? Não, só comentários. Comentários? É. A Ivy falou, eu amo quando ele fala very chic. E a Laís, o problema de aprender o correto é querer corrigir todo mundo. É verdade, Laís. A gente também não pode ser, né, sair corrigindo a galera. Inclusive, os próprios americanos são famosos por não corrigirem quem fala errado. Pega eles e deixa você falar. Se eles te entenderem, tá tudo certo. O que mais que tem aí? Você comentou da Ivy, né? A Ivy falou que gosta quando a gente fala very chic. Ivy, é que a gente é muito français, fiancé, massage, garage. A gente fala very chic. Aliás, chic não é piada não, gente. É realmente uma palavra do inglês. E adivinha de que língua que vem a palavra chic? Do French, do francês. Por quê? Porque se fosse uma palavra inglesa seria chick. Mas chick é outra coisa, é pintinho, é filho da galinha, né? Chic, very chic, alright? Vamos lá, agora outra palavra que a galera erra geral é essa aqui, ó. E aí? Como é que eu falo esta palavra em English, people? Quem já errou a palavra, vai compartilhando com a gente, conte suas histórias, right? Aqui eu não falo o T, o som é castle. Castle, olha só a língua, castle, né? Outra coisa de pronúncia muito legal, você fala people, apple, termina com O-U no final da palavra. Mas não, o americano, o britânico, o nativo fala people, apple, com a língua assim no céu da boca, no dente, né? People, apple. Se você observar bem nos filmes e séries que você gosta, aliás, essa é uma dica sensacional, né? Ver filmes e séries é ótimo, você vai perceber, por exemplo, castle, alright? Sem o T, castle. É igual músculo em inglês. Como que é músculo em inglês? Muscle, muscle. Para você lembrar, imagine o seu colega chega e você fala assim, ei rapaz, você sabe como é que fala músculo em inglês? Você olha para ele e fala, my muscle. Como que não? Que piada horrível, né? Essa não é nem bad jokes, é uma terrible joke, alright? E aí nós temos o verbo ouvir em inglês, que é, como é que é mesmo ouvir? Listen, e não listen. Listen, right? Very good. Curiosidade que listen é sempre to, ouvir alguém, sempre to. Então, por exemplo, listen, me ouça, não é listen to me. Como é que fala, eu gosto de ouvir música? I like to listen to music. Sempre tem esse to aí
forever, ok? Vamos lá, outra palavra muito boa de pronúncia, desafio de pronúncia em inglês é... Olha lá, como é que eu falo isso? Então, esse S, né, é um problema. A palavra é island. Island. Mas e o S, Teacher Eder? Come ele, entendeu? Se estiver com fome ou não. Island, right? Porque, né, também tem a ver com a origem da palavra. Não tem uma explicação lógica porque esse S não tem pronúncia. E o legal é que tem outra palavra para ilha em inglês, que é island, que é isle. Isle. Então, island e isle são ilha, mas isle é só geralmente usado no nome de uma ilha e não quando eu falo, por exemplo, Madagascar. Madagascar is an island, é uma ilha, mas não é, geralmente não chama de Isle of Madagascar. Tem algumas ilhas britânicas e de outros países que chamam Isle of Tana, então geralmente é um nome. Para falar ilha no geral é island mesmo. Um exemplo são as ilhas britânicas, vai ser the British Isles ou British Isles. Então, ó, vamos falar comigo, ilha em inglês, island, island ou isle, isle, right? E como é que fala corredor, né? Por exemplo, corredor do mercado ou corredor do avião, do ônibus, é aisle. É a mesma pronúncia da ilha, mas olha como escreve aisle. Vamos em frente. Essa palavra aqui é um challenge também, né? Vamos lá, à primeira vista, como é que eu falo essa palavra aí? Será que é isso mesmo? Vamos ver. Essa palavra tem a ver com esta palavra aqui. Essa aqui todo mundo conhece, né? Quem tem um conhecimento básico de inglês já manja do por favor. Please. Please. A curiosidade é que, além de ser por favor, o please é um verbo. Como assim, teacher? Eu por favoreio, você por favoreio. Não. To please é agradar, satisfazer. Por exemplo, she is very hard to please. Ela é muito difícil de agradar. Agora, agradável em inglês não é pleasant. Porque aqui sim eu sou obrigado a dizer porque a galera é doida que inventou a língua inglesa, né? Mas é pleasant. Pleasant, a pronúncia correta de agradável em inglês. Fala comigo? Pleasant. Pleasant. Ok? Very good. Mais algum comentário aí, production? A Juliana Copete falou que legal, Éder, adorei ter aula contigo aqui. Valeu, Juliana. Obrigado por você, viu? Valeu pela sua presença. Bom demais. Aqui nós temos uma palavra bem básica. A Priscila tá falando algumas palavras, ela falava errado, várias palavras. É isso aí, Priscila. E é muito comum a gente acabar... a gente é induzido ao erro. E tem estudos que comprovam que a língua inglesa não é natural para a nossa cabeça, por causa desse tanto de exceções que ela tem. Como a gente fala no vídeo na página Inglês Teacher Eder, a gente fala que o inglês é a língua mais fácil do mundo. Com certeza, se eu levar em consideração conjugação verbal, ou estruturas, né? Por exemplo, em português tem subjuntivo, indicativo, se você soubesse, em inglês é muito mais simples. Mas o inglês tem bastante exceção de pronúncia, isso é só questão de praticar. Vamos lá, palavrinha aqui, clássica também. Como é que eu falo fruta em inglês? Eu não posso falar o i, né? Fruit, não é fruit. Fruit. E, no mesmo caso, suco em inglês, juice. Juice. Alright? Como se não tivesse a letra i. Então vamos falar comigo? Fruit. Juice. E como é que é suco de frutas em inglês? Fruit juice. Alright? Very good. Aqui nós temos uma palavra, essa é uma das, eu acho, mais difíceis, assim, que a pronúncia é muito doida. Vai lá, vai pensando como é que eu falo essa palavra em inglês. Quem nunca errou essa palavrinha? Então, aqui é o seguinte, a gente tenta falar como português, mas CCH no inglês é tchan, então é Charles. Charles! Não é isso. Então é caos, nenhum dos dois, é chaos. Chaos. É isso mesmo. Chaos. Pensa numa palavrinha diferente. Fala pra mim. Chaos. Alright? E como é que seria
caótico em inglês, ó, pela mesma lógica. Vamos lá? Chaotic. Chaotic. Se você é American, você fala chaotic. Very chic. Chaotic. Alright? Então vamos falar comigo? Chaos. Chaos. Chaotic. Chaotic. For example, this is a chaotic situation. Right? Very good. Outro challenge, essa é muito legal. E aí? Coral em inglês. Um coral de canto, né? Então, como é que eu digo coral em inglês? Choir, não é? Difícil, né? Nada disso que eu falei. Vou te dar uma dica. Essa palavra rima com essa palavra e com essa palavra. Como é que eu falo isso? Fire. Fire. E aqui? Tire. Tire. Então, coral em inglês é choir. Choir. Alright? Olha que diferente, né? Choir. E como é que é fogo? Fire. E como é que é pneu? Tire. Legal que tire também é o verbo cansar, né? Que não nada a ver com pneu. Porque, né? Nada a ver. Você imagina o cara está tired. Quer dizer que ele levou uma pneusada na cara. Mentira. Ele só está cansado mesmo. Mas então, vamos de novo? Choir. Choir. Fire. Fire. Tire. Tire. Very good. Aqui, uma palavrinha delicious. Será que a gente sabe falar certinho, bonitinho? Good question. Que tem a mesma pronúncia, aliás, a mesma ideia de pronúncia dessa palavrinha aqui e desta palavrinha aqui. Olha lá, então a galera tende a falar o quê? Chocolate. Chocolate, mas se é chocolate ao leite, é chocolate. Não, people. Na verdade, se late é atrasado ou tarde, early é cedo, o contrário de chocolate é choco early. Não, nada a ver. Então, a sílaba tônica é o cha. E aí eu falo chocolate, let, chocolate, chocolate. Assim, com o cho na ênfase. A primeira sílaba é o cha, chocolate. E também aqui, delicate, e não delicate. Delicate, delicate. E aqui, certificate, certificate, e não certificate. Tem uma dica que assim, geralmente se for verbo, take ou participate, aí o som é ate. Se for substantivo, uma coisa, é at. Ou no caso aqui é uma característica, é um adjetivo, né? Delicate, certificate, chocolate. Ok? Production, duvidinhos? A Fer Furtado falou, essa joke é nova. Essa joke? Do chocolate. Do chocolate e choco early? Ei, Fer, eu acho que não é tão nova assim não. Tudo friamente, piadas velhas e bad, ok? Então vamos praticar de novo comigo, gente? Chocolate, chocolate. E aqui? Delicate, delicate. Certificate, certificate. Alright? Muito bom, muito bom. Agora vamos a umas palavras que já estamos no último quadrinho, gente. Caramba, passa rápido, né? Como é que eu digo um cara que é doido, psicopata, psicótico em inglês? Olha só. E aí? Como é que fala isso, né? Psico, psycho, nada disso. Eu tenho que tirar o P da pronúncia. Então é psycho, psycho. Psycho é um cara, um psicopata, é uma diminuição de psychopath. Psychopath, que é literalmente psicopata. Aqui é uma palavra que tem uma origem muito parecida com o português, por isso que é tão parecida assim. E todas as palavras que começam com psico em português, psicologia, psicoterapia, psicanalista, são pronunciadas dessa maneira, psycho, right? Então vamos ver aqui como é que eu digo psicólogo em inglês. Vou escrever aqui, ó, psicologia, vamos lá, senão não vai caber. Fala comigo, psychology, psychology, sílaba tônica é o K. E aqui, psychologist, que é o psicólogo, psychologist, psychologist.
E como é que eu digo psicoterapeuta em inglês? Caramba! Psychotherapist. Não dá nem para escrever aqui o espaço, gente. Tão grande que é a palavra, né? Mas é a mesma dica. Psychotherapist. Psychotherapist. Se eu separar aqui. E psicoterapia. Psychotherapy. Faltou espaço. Tem uma aqui. galera aqui falando da música. Tem uma song com essa word. Com psychotherapy? Psycho Killer? Killer? Ah, Psycho Killer, verdade. Psycho Killer. O que é Psycho Killer? É um assassino psicopata, faz sentido. Psycho Killer. E Psychotherapy também, tem a música do Ramones. Psychotherapy, muito legal, por sinal. Altas músicas sobre psycho, right? E como é que eu digo psicanalista em inglês? Essa é boa. Psychoanalyst. Psychoanalyst. Fala rápido. Psychoanalyst. 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 Teve um aluno meu que aprendeu essa palavra um dia e ele falou, teacher, é igual falar assim, ó, psychoanalyst. 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 Faz sentido, faz sentido. Todas essas associações com piadinhas são boas pra gente memorizar, né? Então, um psychoanalyst é um cara que trabalha com psicanálise. Como é que vai ser? Análise em inglês é analysis. Então vai ser psychoanalysis. Então vamos falar comigo? Psychoanalyst. Psychoanalyst. E aqui? Psychoanalysis. Psychoanalysis. Caramba. E para terminar, só mais duas desse negócio de psycho, senão a gente vai ficar psychotic também aqui, né? É psychiatrist. Essa palavra é uma das minhas favorites em inglês. Olha que pronúncia bizarra. Psychiatrist. Que loucura. Psychiatrist. Então vamos falar psychiatrist. Psychiatrist. Agora, como é que eu digo psiquiatria em inglês? Psychiatry. 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 Vamos fazer o seguinte, na sequência, para encerrar, a gente vai ter frases. Essas palavras que a gente viu na live de hoje em frases, para a gente entender o contexto e a gente falar a frase completa. Quero que vocês falem comigo, ok? Mas antes disso, vamos lá, essa parte do psycho aqui, que é muito louca. Fala comigo. Psycho. Psycho. Psychopath. Psychopath. Psicopata. Como é que psicólogo sai? Mentira. Psicologia, né? Vamos lá. Psychology. Psychology. E psicólogo. Psychologist. Psychologist. Psicoterapeuta. Psychotherapist. Psychotherapist. Aqui tem o TH. Psychotherapist. Mostra a língua pra galera, né? Psychotherapist. Psicoterapia. Psychotherapy. Psychotherapy. Psicanalista. Psychoanalyst. Psychoanalyst. Psicanálise. Psychoanalysis. Psychoanalysis. Psiquiatra. Psychiatrist. Psychiatrist. E psiquiatria. Psychiatry. Psychiatry. Agora, vamos lá, vamos fazer frases, falar frases para a gente não pedir. Por exemplo, me dê um urso e uma cobra, né? Nós temos que falar certinho. Fala comigo. I would like a snack and a beer. I would like a snack and a beer. Ok? Como é que eu digo então? Eu gostaria de um lanche e uma cerveja. I would like a snack and a beer. Very good. Ok, aqui. We visited a castle in that island. De novo. We visited a castle in that island. Como é que ficou então? Nós visitamos um castelo naquela ilha. We visited a castle in that island. Production, algum comentário aí, production? Não, só o pessoal, o Odair, o Júnior falou top class, very good. Thank you, Junior. Obrigado pela participação. Very nice. Diego Zanella cumprimentou.
Mas é... Valeu, Diego, pela audiência. Todo mundo tá ligado aí na nossa live. Very good. Espero que seja útil pra gente dar uma polida na nossa pronunciation, ok? Vamos lá então, mais uma frase legal aqui. Vamos falar comigo. The police controlled the chaotic situation. The police controlled the chaotic situation. Como é que ficou então? A polícia controlou a situação caótica. The police controlled the chaotic situation. Essa é muito boa. Don't delete the complete project. Don't delete the complete project. Como é que ficou então? Não apague, não delete o projeto completo. Don't delete the complete project. Essa é muito boa. Quem precisar, responde aí nos comentários se você está precisando de uma dessa. Ó. Do you need a neck massage? Do you need a neck massage? Você precisa de uma massagem no pescoço? Yes, como é que ficou? Do you need a neck massage? Very nice. He was on a desert island. He was on a desert island. Como é que é? Ele estava em uma ilha deserta. He was on a desert island. Agora tem uma pegadinha para você. Deserto em inglês é desert. E como é que eu digo sobremesa em inglês? Corre o risco da gente errar essa pronúncia se a gente não souber. Quem não assistiu essa live vai chegar no estado e falar assim: garçom, vê um mousse de chocolate aí para deserto. Como assim? Né? Vai ser for dessert e não desert. Olha como é que escreve dessert. É muito louco porque tem dois S's, mas a pronúncia é dessert. Aqui, sílaba tônica primeira, desert. E aqui, dessert. Alright? Muito bom. De novo, dessert. Dessert. Vamos lá, essa aqui é muito boa. I ate my dessert in the garage. I ate my dessert in the garage. Como é que ficou? Eu comi minha sobremesa na garagem. I ate my dessert in the garage. Curiosidade, eu não resisto, tem que comentar tudo. Curiosidade é que garage, além de ser garagem, também é oficina mecânica. Então, eu comi minha sobremesa na oficina mecânica, so for mechanic. I ate my dessert in the garage. Por que não? Mais uma. Give me the recipe of this dessert. Give me the recipe of this dessert. Como é que ficou? Me dá a receita dessa sobremesa aí. Give me the recipe of this dessert. Produção. A Ive comentou: o sujeito é gordo, tá comendo escondido na garagem. Verdade. Essa aqui é uma frase de gordo, né, Ive? Eu comi. A Thalita, sou dessas. Thalita e Ive, tô ligado que são dessa galera que vai comer a dessert na garagem, para não compartilhar com a galera, né? Se for uma chocolate mousse, aí danou-se, né? Que bobagem. Alright. Muito bom. Mas aí depois, meninas, depois vocês me dão uma give me the recipe of this dessert, essas que vocês comem na garagem, tá? Pode pôr nos comentários aí a recipe pra gente. Vamos lá. Aqui, essa frase, fala comigo. Psychology is a pleasant subject. Psychology is a pleasant subject. Fala em voz alta aí como é que ficou. Psicologia é um assunto agradável. Psychology is a pleasant subject. Very good. Aqui, essa frase artística. I painted a castle in the desert. I painted a castle in the desert. Como é que eu digo que eu pintei um castelo em um deserto? I painted a castle in the desert. Não é em um deserto, é no deserto, in the desert. E para terminar nossa live, a última frase que é muito boa. I wish you success in your studies. I wish you success in your studies. Como é que ficou? Eu te desejo sucesso nos seus estudos.
I wish you success in your studies. Essa é uma boa palavra. Priscila, amazing class. Valeu, Priscila. Thank you very much. Espero realmente que tenha sido de bom proveito. E então vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, mandem no nosso direct. Um grande abraço. Thank you very much. E I wish you success in your studies.